Buenos dias, meus amigos. Agora deixando aqui já o povoado de Azofra. Aqui esse povoado é um povoado bem pequeno, tem 200 e poucas pessoas só que moram. Aqui é a produção dos vinhos da Rioja e a gente ainda segue nessa região ainda, acho que hoje e um pouquinho de amanhã. Depois a gente já entra na região de Castilha e León. Aqui é o albergue que eu fiquei, o albergue municipal, um albergue bem bom. Um albergue que é um quarto com 2 camas, mas já não são beliches, são camas normais. Bem limpo, bem organizado, um albergue muito legal. Custa 16 euros, é o preço de um albergue por aí privado, mas tem uma estrutura muito boa. E essa noite eu dormi com um canadense no meu quarto, e apesar de eu não falar muito bem inglês, a gente conseguiu se comunicar um pouco, falando um pouco pelo tradutor do Google. E aí eu pedi para ele porque ele estava fazendo o caminho. E aí ele me disse que a namorada dele fez esse caminho ano passado e que ele achava interessante percorrer um país inteiro a pé para conhecer a cultura do país, conhecer as cidades, as pessoas, e por isso que ele estava fazendo o caminho. Então vamos lá, um bom dia a todos e seguimos aqui no caminho. Um abraço. Outra coisa interessante aqui do caminho, alguém arrancou a placa lá, ó, que diz para onde tu tem que ir, ó. Aí o pessoal já veio aqui, ó, e já fez com as canolas, ó, uma seta amarela. E aí tu segue, ó. Olha que coisa mais linda, os vinhedos, trigo, ali no fundo das canolas. E lá no fundo daquela montanha, ó, nevada, coisa mais linda. E ali naquele tubo ali tu vê, ó, a seta amarela. E aí tu segue o teu caminho. Outra coisa interessante aqui do caminho é que a gente acaba encontrando pessoas caminhando, né? Aí depois quando tu chega nas cidades, ali onde tu fica nos albergues, tu acaba conversando com o pessoal, acaba fazendo uma amizade ali, né? E depois tu segue o teu caminho, né? Cada um anda no seu ritmo, às vezes tu anda um pouco um pouco outro, mas geralmente tu anda sozinho. Eu praticamente ando o percurso todo sozinho. E até ontem foi curioso porque a maioria do pessoal que estava em Logronho parou em Nájera e eu acabei vindo até em Azofra. Então do pessoal que estava no meu albergue, só tem uma mulher aqui que veio até Azofra, o restante todo mundo ficou lá em Nájera. Então possivelmente daqui para frente a gente não se encontre mais, porque hoje eu vou até Vitória de Rioja e o pessoal aí que vem lá de Nájera possivelmente vai ir até Santo Domingo de la Calçada. Mas o caminho é assim, é encontros, desencontros, e o cara vai seguindo e vai conhecendo outras paisagens, outras pessoas e vai vivendo o caminho. Então eu vou contar para vocês aqui no YouTube a história de Santo Domingo de la Calçada. Lá no século XII, um casal de alemães estava percorrendo o caminho, fazendo uma viagem e com seu filho. E ficaram aqui em Santo Domingo numa pensão. E nessa pensão, uma garçonete se apaixonou perdidamente pelo jovem alemão. E o jovem alemão não deu bola para a garçonete, que ficou muito triste. E ele foi dormir com seus pais. E no outro dia, pela manhã, quando eles tomaram café, ela pegou e botou um cálice de prata dentro da mala desse rapaz e acusou ele de ter roubado. E a pena naquela época por roubo era enforcamento. E aí foram para polícia da época e mandaram o guri ser enforcado. O guri foi para a forca, e quando fizeram o enforcamento dele, quando foram tirar o corpo depois de um tempo, os pais dele viram que o menino estava vivo. E aí foram lá correndo avisar o chefe de polícia que estava jantando naquela hora, comendo
uma galinha, um frango. E aí falaram para ele: ó, chefe da polícia, o rapaz lá que foi executado lá não morreu, ele segue vivo. E aí disse que o chefe da polícia disse assim: ele tá tão vivo quanto essa galinha que tá aqui no meu prato. E aí quando ele falou isso, disse que uma galinha pulou do prato viva. E por essa história, aqui em São Domingos de la Calçada é o único lugar no mundo que tem um galo e uma galinha dentro da catedral. Olha o cara chegando aqui em Santo Domingos de la Calçada, ó. Tu sai lá da estrada de chão, ó, e os caras fizeram uma calçada, uma parte aqui toda de pedra, ó, como uma calçada mesmo, ó. Bem como o nome da cidade. Ali tá a igreja, ali na frente vai um peregrino, ó. E aí nós vamos indo. É isso aí, pessoal. Hoje a gente chegou aqui em Santo Domingos de la Calçada. Agora já estamos indo a direção a Granon. E hoje o caminho mudou a paisagem dele de novo. Deixou de ter essas plantações de uva agora depois de Santo Domingo. E começou a mais ter campo de trigo e canola. Agora até aí na saída de Santo Domingo encontrei uma espanhola. Ela veio e me entregou umas gominhas e me disse: come açúcar, é bom. E diz ela: vai lá na biblioteca que eles carimbam e te dão água. Aí eu fui lá, peguei o carimbo e agora seguimos aqui em direção a Granon. Agora o tempo hoje tá bom, vai esquentar bastante à tarde. E até o caminho, geralmente, ele é onde tem mais gente que faz o caminho, na época que tem mais gente, é na época do verão europeu aqui, né? Seria os meses de junho, julho, agosto e setembro. É a época que mais tem gente aqui no caminho. Só que essa época é a época do verão na Espanha e é muito quente. Então eu acho que as melhores épocas para fazer o caminho aí é nessa época que eu tô aqui, entre abril e maio, e também entre setembro e outubro, que aí tá começando o frio, já é frio, e também não tem tanta chuva como agora, e tu não pega tanto calor. O calor realmente judia. E depois nos períodos aí do inverno, de novembro até março, vai caminho. Algumas pessoas também fazem o caminho, mas aí, por exemplo, lá na saída de Saint-Jean-Pied-de-Port já não pode subir pelos Pirineus, tem que ir pelo caminho de Valcarlos, e o restante segue o caminho normal. Só é muito difícil porque é muito frio, tem neve, tem que fazer etapas mais curtas, é um desafio a mais. Muita gente também me pergunta como é que é o caminho de Santiago. Se ele é fácil, se ele é difícil, se é complicado. Cara, eu digo assim, ó, tu tem que estar muito bem preparado para vir para cá, tá? Independente de qualquer coisa, tu tem que estar muito bem preparado. Para ti não sentir tanto cansaço, para ti te habituar melhor às situações que tu vai viver aqui. Não tem como tu descrever as coisas que podem acontecer aqui. Eu posso dizer assim, a etapa tal é fácil, é assim, assado. Tá, mas tu pegar aquela etapa com chuva, com barro, com tempo ruim, com serração, tipo uma etapa que poderia ser fácil, se torna uma etapa muito difícil. E então, tipo assim, eu digo para quem quer vir para cá, aconselho que todos venham. Buenos dias. Aconselho que todos façam o caminho de Santiago ao menos uma vez na vida. Isso é uma coisa que vai engrandecer ainda mais a vida de todos vocês. Mas venham para cá preparado, porque eu mesmo estando bem preparado, acabei machucando meu tornozelo. Hoje, graças a Deus, depois de alguns dias, já tenho bem menos dores, mas é uma coisa que eu não previa acontecer aqui. Previa acontecer outra machucada em outros locais, mas não no tornozelo. Nem me passou pela cabeça isso. E assim, ó, o caminho
ele te dá, ele te mostra aquilo que tu precisa ter, aquilo onde tu precisa estar, a hora que tu vai chegar, tudo. Mas tu estando bem preparado, tu sofre menos, tu tem mais tempo de descanso, tu tem mais tempo para ir atrás das coisas que tu precisa para outro dia e por aí vai. Então, quem quiser vir para o Caminho de Santiago, se prepare bem, se planeje bem, treine com caminhadas, com academia, preparação física, mas isso não é o fundamental. O fundamental aqui, além de tudo isso, é o mental. Se a tua cabeça não estiver forte, se tu não tiver disposto a encarar tanto desafio todos os dias, tu não vem e tu não termina o caminho. Porque o querer chegar lá é muito mais importante, o mental é muito mais importante do que o teu condicionamento físico. Eu vejo aqui pessoas de idade, pessoas mais jovens, mas pessoas até com deficiência. E o pessoal vai no ritmo deles, um faz 15 km, outro faz 20, outro faz 25, outro faz 30, outro faz mais de 30. E por aí o pessoal vai indo. É só tu saber reconhecer teus limites e tocando o dia a dia. E o caminho é assim, meus amigos. Hoje seguimos aqui, ó. A minha etapa hoje era para ter ido até Viloria de Rioja, mas é um povoado muito pequeno, não tem muita estrutura. E aí eu resolvi ir até Belorado, que é 1 hora e pouquinho a mais de caminhada. E era a cidade onde eu tinha programado ficar hoje, antes que desse meu problema no tornozelo. Mas hoje o caminho aqui, ó, é todo do lado da autoestrada. Os caras estão fazendo uma rodovia nova aqui. Tem o pessoal trabalhando, mas é aqui do lado da autoestrada. Agora essa hora não tem mais peregrino nenhum aí na estrada, só eu. E a gente vai aqui, continua meditando, contemplando, agradecendo e rezando. Vamos lá que logo logo estou em Belorado.